Oi, mamãe, tudo bem? Eu sou a Ângela, sou mamãe do Guilherme, sou nutricionista materno-infantil, sou especialista em nutrição comportamental e nesse vídeo eu quero falar contigo sobre os sinais de fome do bebê. Quando a gente chega da maternidade, a gente se desespera. O que a gente vai fazer? Afinal, até aquele momento ali, a gente estava assistido por uma equipe preparada e capacitada para nos auxiliar caso o nenê tivesse alguma demanda. Mas o que nos faz acreditar é que a gente não está preparado, que o fato de não ter aquela equipe lá em casa nos desprepara ou nos deixa sem aquela capacidade de lidar com aquela situação. É o nosso lado racional. Na vida animal, os seres paternos e maternos, eles cuidam dos seus bebês no instinto. É muito primitivo e é muito natural. Alguns mamíferos, eles carregam seus bebês nas costas por até 3 anos. Só que quando a gente chega em casa, a gente põe o nosso lado racional, ativo e em alerta para proteger esse bebê. E aí a gente se pergunta, como é que eu vou saber se o meu bebê está mamando? Como é que eu vou saber se ele está com fome? Quais são os sinais de que ele está com fome? Afinal, o nosso bebê ele vai chorar. A linguagem principal do bebê é o choro. E até aquele momento ali, até o momento do parto, o bebê, ele estava sendo nutrido, ele estava sendo assistido, estava tudo muito confortável. Então, o parto, ele acaba sendo uma experiência muito abrupta para o neném. E o que a gente pode fazer para tornar isso mais leve? A gente pode observar esse serzinho. Então, a gente vai olhar, a gente estimula muito, né, o contato pele a pele. Então, sentir esse bebezinho. Ele tá chorando, desesperado. Como é que eu vou saber o que ele quer? Alguns sinais vão tornar mais fácil essa jornada. O bebê, ele tende a se apertar, deixar os punhos cerrados quando ele tá com fome. Isso é um mecanismo que vem desde o intrauterino. Então, quando ele estava lá dentro do útero, quando ele ia precisar de uma demanda maior de energia, ele fazia esse esforço, essa rigidez, que era o que fazia uma contração do cordão umbilical e trazia mais nutrientes para ele lá dentro do útero da mãe. Agora, aqui fora, ele chora e ele se sacode. Então, um bebê que se mexe bastante, de punhos cerrados, faz o sinal de boquinha aberta, levar a mão na boca, procurar a mama, isso é muito instintivo. E por isso que a gente diz que quando a gente dá a chupeta para o bebê, a gente não está fazendo uma livre demanda. Porque o bebê que tem fome, ele vai querer mamar sempre que sentir o sinal de fome. E aí ele vai procurar fazer a sucção. E por vezes a gente vem e taca a chupeta. Então, como interpretar esse sinal? O bebê, ele tá se sacudindo, tá se mexendo, tá se sentindo irritado, dá para ver que ele tá chorando, que é um desconforto. Observa as mãozinhas, observa essa rigidez. No colocar no peito, ele começou a mamar, ele começa a relaxar, ele dormiu. Tem muitas pacientes que trazem isso para consulta. Eu comecei a amamentar e o meu bebê dormiu. Como é que eu vou saber se ele mamou que chega? E se ele não mamar, quando que ele vai querer mamar de novo? Eu oferto o mesmo peito, oferto outro peito? Uma dúvida que é muito comum é isso, é saber quando o bebê tem fome, para não ficar toda hora oferecendo. A nutrição, ela defende muito a amamentação em livre demanda. E a livre demanda, ela é sempre que o nenê precisar, mas nem todo o choro do bebê está atrelado à fome. Ele pode estar chorando porque está com sono, porque não gostou do cheiro do ambiente, ele pode estar chorando porque o barulho, a iluminação ou até mesmo uma etiqueta da roupa está incomodando. E não tem como a gente perguntar o que está pegando para o bebê. Então a gente tem que observar. E uma coisa que acaba tendo muita funcionalidade com o bebê é essa questão de olhar e sentir ele. Colocou para amamentar, o bebê tá mamando, dormiu, é sinal de que já não é mais a prioridade, ele já não tá mais com tanta fome, por isso ele conseguiu descansar. Algumas mães me perguntam, eu acordo o bebê, eu aperto a bochechinha dele para ver se ele volta a mamar, porque ele parou de fazer a sucção. Às vezes o bebê parou simplesmente pelo fato de que ele já saciou. E uma coisa que tu pode fazer é transferir o bebê, então, para um bercinho, um carrinho, alguma coisa que vá deixar ele confortável, que vá deixar ele na posição para arrotar, né, que ele não vá vir a ter refluxo. E, enquanto isso, tu esvaziar essa mama para ter mais um pouco de conforto para ti. O pai também pode auxiliar, então, né, eu sempre digo que quando a gente tem uma rede de apoio, um pai, uma mãe presente, um familiar presente que vai te auxiliar
nessa função, tu consegue dividir. Então, tu amamentou, o bebê dormiu, pode passar para quem tá ali para te auxiliar, para que a pessoa faça o bebê arrotar, segure ela em uma posição mais elevada por uns 20 minutos e depois tu consiga ordenhar a tua mama, porque é muito interessante para te sentir confortável com a mama aliviada e para que essa mama ela tenha um estímulo maior. Afinal, se o teu bebê ele parou no meio da mamada, esse estímulo pode não ser suficiente para a tua produção se adequar. Então, tu pode fazer um esvaziamento da mama e tá ofertando através de uma colher de amamentação ou até mesmo de copinho, de uma mamadeira, para que ele consuma esse leite, para que ele consiga espaçar a mamada, para que a tua mama consiga descansar. Porque a gente sabe que uma amamentação, ela não é mecânica, ela não acontece simplesmente por acoplar o bebê ali, ele sugou e deu. A mãe tem que ter emoções e corpo muito respeitados, muito cuidados. Então, amamentou o teu bebê, ele parou de mamar, transfere ele para quem está te acompanhando a assistir ele por uns 20 minutinhos até que ele arrote ou então já tem um conforto digestivo melhor e nesses 20 minutinhos ordenha as tuas mamas para que tu tenha a sensação de alívio e de conforto. Esse leite ordenhado ele pode ser armazenado na geladeira por até 3 horas ou em refrigeração por até 15 dias congelado. Só que é interessante que esse armazenamento seja feito de imediato. Depois que esse leite for armazenado, para te ofertar para o bebê, caso tu não vá ofertar naquele momento imediato, tu pode aquecer ele em banho-maria, sempre cuidando da temperatura para que não ultrapasse de 38 graus ou não fique mais quente do que a mão, assim, a palma corpórea, né? A minha ideia é tornar a maternidade um pouquinho mais leve. E como eu sei que a amamentação é algo que acaba sendo muito pesada, por hoje era isso, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui, espero ter te ajudado. Um abraço!